meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. A cabine de pintura não apenas melhora a qualidade da pintura do carro, mas também facilita muito a vida do pintor. Vamos considerar o dispositivo de complexos equipados profissionalmente para entender como fazer uma cabine de pintura automotiva com suas próprias mãos. Como funciona a cabine de pintura? O princípio de operação da câmera para pintura de carros e o fornecimento de fluxo de ar da parte superior da sala e a remoção de ar do espaço sob a superfície pintada. Assim, os fluxos de ar que passam capturam partículas finas de materiais de pintura e evitam que a poeira e os detritos subam do piso. Quando cômodo e vedado, um ambiente atmosférico estável e formado na câmara, o que exclui correntes de ar e fluxos de ar repentinos. A organização do suprimento e da exaustão deve ser equipada com um elemento de aquecimento, o que permitirá manter uma temperatura estável na câmara, confortável para a pintura. Projeto da cabine de pintura. Uma cabine de pintura profissional consiste em uma sala na qual a pintura é realizada, bem como em dispositivos de serviço. O complexo mais simples inclui infiltros de ar, sistema de suprimento de ar, indutos de exaustão de ar, elemento de aquecimento, dispositivos de controle do sistema. Existem complexos de circuito único e de circuito duplo, na foto. No primeiro caso, o ventilador é usado apenas para o suprimento de ar. Os sistemas de dois circuitos são equipados adicionalmente com um ventilador, que desempenha a função de exaustão. Os complexos de pintura tecnológica têm uma função de recirculação, que economiza recursos para aquecimento. Nesse caso, o ar começa a circular em um círculo fechado. Irracional usar esse modo ao secar várias peças recém-pintadas ou o carro inteiro. A sala de pulverização de tinta deve ter um sistema de ventilação bem desenvolvido. O ar de entrada deve ser filtrado 2 vezes, antes do ventilador e antes de entrar na área de trabalho. O ar que entra deve estar limpo, caso contrário, o uso da cabine de pintura não terá sentido, poeira e detritos aderirão aos elementos recém-pintados. Um elemento de filtro é obrigatório na saída de ar. No modo de recirculação, o ar limpo deve ser fornecido à cabine. A limpeza evita a poluição, o que também é importante. Aquecimento. Para garantir que a tecnologia de pintura não seja perturbada, a temperatura na cabine de pintura não deve cair abaixo de mais 20 graus Celsius. O uso de aquecedores infravermelhos realmente acelera o processo de polimerização da pintura, mas irracional usá-los somente quando a área de pintura for pequena. Para acelerar o processo de secagem da pintura de um carro totalmente pintado, é necessário soprar ar quente. Vários tipos de geradores de calor são usados para aquecimento em elétricos, elementos de aquecimento convencionais. Entre as peculiaridades, alto consumo de eletricidade. Gás. Um queimador de gás implantado no trocador de calor. A temperatura é regulada por sensores e um redutor de gás. A instalação de um complexo como esse exige um investimento de capital significativo. Isso, com bons volumes de trabalho, será compensado com economia de recursos. Esquema de aquecimento na foto. Diesel. O aquecimento funciona de acordo com um princípio semelhante ao do equipamento a gás. Não requer grandes custos na fase de instalação, mas é bastante voraz ao usar ar gelado. A opção mais adequada se você usar aquecedores infravermelhos para secar pequenos elementos. O ar é aquecido no trocador de calor, que de 2 tipos, em recuperativo ou estacionário, e regenerativo. Sala de pintura. A sala de trabalho deve ter boa iluminação. As lâmpadas devem ser instaladas no teto e nas paredes, algumas das quais montadas em ângulo. E desejável que o acabamento interno não tenha formas curvas. Isso ajudará o pintor a determinar a qualidade da preparação da peça para a pintura e a controlar melhor a transferência da pintura. Área suficiente para uma pintura confortável, a mínimo para carros de passeio, 7x4x2, 7. Os parâmetros específicos dependem das dimensões do equipamento a ser pintado. A sala de trabalho deve ser hermética e bem isolada. O fluxo de ar é fornecido por meio de uma caixa fixada no centro do teto. O ar é descarregado por orifícios sob o piso, que são cobertos por uma grade. Na área de trabalho, uma pequena área é permitida para a instalação da pistola de pintura e a localização das tintas e vernizes necessários.
A melhor solução possível e um piso de treliça em todo o perímetro da sala. Se a cabine de pintura for feita com suas próprias mãos na garagem, você poderá soldar 2 trelicas de vergalhões, colocando-as no centro da sala. Elas cobrirão os canais de saída de ar. Autoconstrucal de uma cabine de pintura. Construir uma cabine de pintura com suas próprias mãos é uma tarefa bastante viável. A abordagem e a escolha dos materiais dependem de onde a sala será localizada. Ela pode ser feita por conta própria, por exemplo, montando uma caixa a partir de uma caixa de metal, cobrindo-a com gesso cartonado à prova d'água e isolada. Essa caixa pode ser colocada dentro de um hangar, que mantém uma temperatura aceitável para o trabalho. As estações de preparação de tinta geralmente estão localizadas ao redor dessas cabines de pintura. Mas também pode ser uma sala separada, construída do zero. Nesse caso, o projeto deve incluir áreas sob o piso para a localização de abas de saída de ar, ventiladores e filtros desde o início. E necessário levar o processo de isolamento mais a sério. Suas sutilezas e no caso de a cabine de pintura ser feita com as próprias mãos a partir da sala de garagem pronta. Materiais, layout. Dizer completamente como fazer uma cabine de pintura com suas próprias mãos é extremamente difícil. Você já pode adivinhar muitas coisas a partir da descrição do princípio de operação e dos requisitos básicos para cabines de pintura. Agora vamos falar sobre os materiais que podem ser usados na construção com suas próprias mãos. E iluminação. Na maioria das vezes, são usadas lâmpadas fluorescentes ou de LED de formato oblongo. Não há muita luz na cabine de pintura. Nas paredes, as lâmpadas podem ser instaladas tanto na vertical quanto na horizontal. O espaçamento mínimo é de 1,5 a 2 metros. E isolamento. E melhor construir uma cabine de pintura com concreto aerado, a D400, D500, pois ele tem o melhor isolamento térmico. Faz sentido investir em isolamento externo com espuma de plástico, o que reduzir os custos de aquecimento. O interior deve ser isolado somente com materiais incombustíveis, por exemplo, lã mineral. O interior é completado pelo acabamento com isolamento de folha de alumínio. A vantagem desse revestimento é um efeito adicional de reflexão da luz. Entrada e saída de ar e aquecimento do ar. As câmaras profissionais usam caracóis de ar para entrada e saída de ar. Sua capacidade permite o bombeamento de até 25.000 m3/hora. De acordo com esse princípio, o complexo de suprimento e exaustão pode ser construído de forma independente. Uma opção alternativa é usar um par de ventiladores com capacidade suficiente. Se estiver planejando construir uma câmara de 2 circuitos, instale o ventilador de saída somente após o filtro. O Syntepon pode ser usado como elemento filtrante. Ao construir uma câmara autoconstruída, os elementos de aquecimento elétrico são frequentemente usados para aquecimento. Eles podem ser colocados com a introdução de um trocador de calor ao longo do caminho do ar. O TEM deve ser colocado após o elemento filtrante. Observe que eles consomem bastante energia. Você pode conectá-los por meio de um regulador de tensão, o que permitirá alterar a temperatura na cabine de pintura. Com uma abordagem seria, vale a pena preferir um gerador de calor a diesel. Não se esqueça de calcular a energia consumida pelos ventiladores e aquecedores. Para uma boa fonte de alimentação, deve ser possível conectar a 380 V. Para concluir, a tecnologia desempenha um papel fundamental na construção de uma cabine de pintura eficiente e segura. Com inovações que vão desde sistemas de ventilação avançados até o uso de materiais sustentáveis, é possível otimizar o processo de pintura, garantindo qualidade e proteção ao meio ambiente. Investir em tecnologia não apenas melhora a produtividade, mas também proporciona um ambiente de trabalho mais seguro para os profissionais. Portanto, ao considerar a construção de uma cabine de pintura, é essencial estar atento às novas tendências e soluções disponíveis no mercado. A modernização é o caminho para um futuro mais eficiente e sustentável na indústria da pintura.